Hello guys, how are you doing? Hoje a teacher trouxe um tópico que muitas vezes a gente não faz muitas explicações a respeito, mas que no dia a dia a gente acaba praticando no nosso speaking e a gente hoje vai fazer esse estudo para ficar mais claro e evidente quando a gente faz o uso desta estrutura. Então, o que a gente vai estudar hoje é os infinitivos of purpose, né? Que a gente faz o uso do to para indicar essa razão ou propósito. Então, para que a gente faz o uso dessa estrutura, dessas frases, né, com essa estrutura? A gente faz o uso porque a gente, de fato, quer indicar para quem está ouvindo que a gente tem uma razão para realizar determinada coisa. Né? Então, sem exemplo, fica um pouco meio. Mas a gente vai ver alguns exemplos e aí vai ficar um pouquinho mais claro. Então, é o que a gente quer entregar para quem está nos ouvindo, ou para quem está lendo alguma coisa que a gente está escrevendo. Essa estrutura ela vai fazer o uso desse to como se a gente estivesse fazendo a conexão entre duas frases em uma. Então, bora lá para entender esse negócio. Quais são as principais formas que a gente está fazendo uso dessa indicação? Realizo algo com um propósito, com uma razão. Quando a gente faz o uso do to mais um verbo em seguida. Então, a gente vai analisar as frases a seguir. A primeira delas é She studied hard to get good grades. Ela estudou pesado, né? Ela estudou bastante. Para quê? Para ter boas notas, para conseguir boas notas. Então, esse to get seria infinitive of proposal. É onde, dentro da minha frase, que tem o primeiro verbo inicial, que é o study, que nesta frase especificamente está no passado. Só o study por si só, ela estudou muito, ela estudou pesado. Tá, e aí? Como que eu posso deixar essa minha frase melhor, né? Ao invés de falar ela separada, por exemplo, she studied hard because she wants to get good grades at school. Exemplo, né? Então fica muito grande, né? No speech, né? No discurso, isso fica muito robotizado. Então, o que a gente vai fazer? Já dizer a razão, né? O propósito diretamente, o que vai deixar também o nosso discurso ainda mais dinâmico, né? E mais natural. Então, she studied hard to get good grades, right? Uma outra forma da gente fazer o uso desse infinitive of purpose e acabar deixando a frase até um pouco mais formal e mais bonita, elaborada, se você, dependendo do contexto que você estiver usando, é usar in order to. E um verbo de ação também. Então, a gente tem dois verbos aqui, o went, que é o verbo go no passado, né? E o by, que tá junto, né, do in order to. I went to the store in order to buy milk. Então, ao invés de falar I went to the store to... Poderia ser to buy some milk. Ok. Seria, né, aceitável, mas eu quero deixar essa frase um pouco mais, né, elaborada. I went to the store in order to buy milk. O in order vai fazer... Vocês percebem que dá um to, né, na forma como a gente está falando? E aí também outras formas, não é que a gente vai usar só essa, né? A linguagem, de forma geral, ela em todas as línguas é muito dinâmica. Aqui a gente está querendo fazer o quê? Refinar um pouco do inglês de vocês. Então, fazer essas modificações, essas introduções, né? Que em determinados contextos que vocês estiverem, vai fazer total sentido, vai deixar mais requintado, né, mais bonito o inglês de vocês. For plus noun plus to per verb. Então, esse tipo de estrutura também faz parte do infinitive of purpose. The supplies were purchased
for the students to use in the classroom. Ok? Então, os materiais foram comprados para quê? Para que os alunos façam uso na sala de aula. Então, a gente tem o for, o noun, que seria o sujeito, né? Para quem? Os alunos. Né? Então, the noun é o the students, né? The students. Depois o to, para fazer essa connection, e o verbo seguinte, use. Right? E mais uma forma que é um pouquinho mais formal, que é so as to. She left early so as to avoid traffic. Ela saiu cedo a fim de evitar o trânsito. Né? Então, para quê? Qual o propósito? A fim de. Right? That's it. Alright. Então, aqui a teacher trouxe mais alguns exemplos com outros verbos fazendo o próprio uso do to e do verb só nas frases simples. Então, understand, né? Trouxe o understand. Não necessariamente, guys, precisa ser esses verbos que a gente está usando aqui. Pode ser qualquer verbo, desde que você elabore a sua frase nessa estrutura, dessa forma. Então, I listen carefully to understand the instructions. Então, por que eu ouvi cuidadosamente? Tinha uma intenção, right? To understand the instructions, para entender as orientações. To improve, aperfeiçoar. She practiced the piano daily to improve her skills. Ela praticou, né, o piano diariamente para quê? Para aperfeiçoar suas habilidades. To explore. They went on a hike to explore the beautiful nature. Eles foram fazer trilha a fim, né, para explorar a bela natureza. Né? Pode traduzir assim. To achieve, conquistar, né, alcançar. He set ambitious goals to achieve his dreams. Né? Então, ele planejou, né, I forgot. Ele planejou metas ambiciosas para alcançar seus sonhos. Fact. Now some examples using in order to plus verb. Vamos fazer os usos aí do in order to com to communicate, to succeed, to save time. He learned a new language in order to communicate with his international colleagues. So in order to communicate, to succeed. She took extra classes in order to succeed in her studies. To save time. They used a shortcut in order to save time to their commute. Eu não vou traduzir essas, eu quero que vocês façam esse exercício. Examples using for, noun, to and verb. Aqui a gente vai usar a primeira frase. For students, for volunteers, and for bakers. Three different situations. Né? Então, the teacher provide the material for the students to use in the classroom. The organization arranged transportation for the volunteers to reach the event site. Mesma coisa, né? For bakers, the cookbook includes measurement for home cooks to follow the recipes. So as to. Então, aqui a gente vai fazer o uso do so as to, que lembra, eu falei que é um pouco mais formal, para esses verbos que, dentro dessas frases, estão direcionadas à área de design, ok? Então, so as to optimize, so as to accentuate, so as to convey, and so as to streamline. Strategies for using infinitive of propose. Então,
Localizem, quando vocês forem fazer a construção das frases, a razão ou o objetivo daquela ação. Por exemplo, por que eu estudo inglês, né? Então aí você vai falar, eu estudo inglês, ao invés de falar porque, nananã, vocês vão falar usando, vocês vão escrever ou falar usando esse tipo de estrutura. Porque dá para usar o because, é uma outra estrutura, entende? Mas aqui a gente, como eu já comentei antes, a gente está refinando. Então, escolha a estrutura. Dica, escrevam do jeito que vocês escreveriam, por exemplo, usando because, não tem problema. Depois reformula isso usando essa estrutura. E mantenha, né, um objetivo claro, só isso. Que dê para as pessoas entenderem com clareza o que você quis passar. Faço isso por conta disso, para isso, né? Aqui, o teacher colocou 3 cenários e, posterior, vocês vão ter um exercício para fazer o uso também com alguns cenários, né? Com alguns outros verbs e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui a gente tem attend a workshop to learn new skills. Então, né, participar de um workshop para aprender, né, a novas habilidades. Então, o verbo é o to learn. Né? Então, a gente pode aqui pensar juntos em uma frase, né? Eu preciso fazer isso para aprender determinada atividade. Eu preciso, eu irei participar, escrevam aí e traduzam. Irei participar de um workshop, né, para aprender a me comunicar melhor. Save money in order to buy a new computer. Então, a gente vai usar in order to buy. Isso aqui fica até mais fácil, né? Essa frase, né? Estou guardando dinheiro, né? Ou guardei dinheiro para comprar um novo computador. Aqui a gente fica até mais fácil, né? Volunteer at a local animal shelter for the animals to receive care. Então, aqui, for the animals to receive care. More practice. Então, a teacher escolheu 5 scenarios para que vocês façam o uso. E destaquei os verbos que vocês vão usar. Então, aqui só é o cenário, guys. Vocês vão construir as frases ou escrever um texto. Então, o primeiro cenário é enroll in an online course. Então, se inscrever num curso online. Para quê? Expand. Scenario 2. Volunteer at a local community center. Para quê? To give. Agora que vocês vão, né, fazer, vocês que vão usar a criatividade aí. Scenario 3. Start a personal blog. Why? Share. Scenario 4. Join a sport team. Why? To stay. And 5th, participate in a hackathon. Why? To collaborate. Então, façam os exercícios e enviem para a teacher, compartilhem de alguma forma, façam uso disso nas aulas, explorem, porque é só assim que vocês vão fazer, que vocês vão conseguir, de fato, aprender. That's it. Thank you. I hope you like it and see you next video.